Então estamos dizendo que o Benoni, o meio mediocre, seria aquela pessoa que tem um controle contra seu desejo. Quer dizer, por um lado ele tem desejo, por exemplo, surgem pensamentos ou surgem ideias e ele rápido não deixa envolver seu pensamento nisso e não deixa envolver o corpo em ações ou em conversas que não são kasher, porque se ele em algum momento se envolve praticando, pensando voluntariosamente ou falando alguma coisa errada, nesse momento ele seria considerado um rasha, mas ele, o Benoni não quer ser rasha nem por um instante ser considerado rasha. Isso que estamos falando aqui, que ele nos deixa incorporar ou nos deixa seu pensamento se envolver em coisas proibidas, isso se aplica também em coisas eh, que possam prejudicar o relacionamento. Ou seja, Ben Adam le Javero. Existem coisas que a Torá nos manda, que nos proíbe. Por exemplo, a Torá dice, lo, eh, lo tisnai tajeja bilbabeja. Você não pode odiar teu amigo, teu irmão no teu coração. A Torá também nos diz que não podemos ficar com rancor de alguma pessoa, ou não podemos ficar irritados, ou ficar com inveja, lo tahmod, ¿sí? Ou coisas parecidas, como por exemplo, que peida, ficar chatos com outra pessoa. Não podemos ficar com essa magua sobre outras pessoas. Então, no Benoni, ele sabe que isso está proibido. É verdade que é um pecado contra as pessoas ficar odiando elas, ou ficando com raiva, ou irritar-se. Tudo bem, mas ele tem um controle de não envolver seu pensamento nessas coisas, voluntariosamente. Em seguida que sube do coração à mente esse desejo de ficar irritado ou ficar odiando Hasse Shalom alguma dessas coisas, o Benoni não aceita se envolver nisso, pensando ou fazendo. Ele não recebe isso para nada na sua cabeça e na sua vontade. Ele não quer. Pelo contrário, o Moach Shalit Umoshel Berucho Shebelibo. O intelecto domina o espírito do desejo de seu coração. Nesse momento não é desejo, mas é um ódio. Ele controla, ele não deixa ele subir. Ele é capaz, ao contrário, o controle que o Benoni tem de fazer o contrário mesmo, se comportar com seu colega bondosamente. E além disso, dar um carinho especial ainda. Aguantar ele até o extremo último. E não se irritar, Hasu Shalom. Incluso tampoco retribuirle, Hasu Shalom. Sino pelo contrario, que mi ligmol la hayabim tovot. Practicar benevolencia con aquellos que deben, vamos a decir. Como conta no Zohar, o Zohar diz que a gente tem que aprender de Yosef com seus irmãos. Que Yosef, ele tinha muita coisa para, para cobrar de seus irmãos por tê-lo vendido como escravo e ocultado isso de seu pai e fazer ele ficar muitos anos, uns 13 anos, no exílio, na prisão. Mesmo que ele tinha tudo isso para se cobrar dos seus irmãos no bom momento de Yosef, a Torá nos conta que Yosef
Yosef se comportou ao contrário. Que se ele tinha um domínio sobre seu coração, de o coração não fica quieto. Eu sei que o coração deseja odiar, eu sei que o coração ainda tem rancor, mas eu não deixo esse rancor, não deixo minha mente se envolver nesse rancor. E a vezes até pelo contrário, como estamos dizendo aqui sobre Yosef. Então isso é um Benoni. Um Benoni, então, é aquele que tem um controle e ele não se envolve no seu desejo. E como ele faz isso? Com um controle mental. A mente tem uma força acima dos desejos e por isso que o Benoni consegue, às vezes, até fazer o contrário. Com isso vamos a entender uma linguagem de nossos sábios. Eles dizem que o Benoni, que se comporta como Benoni, o Yetzer Tov e o Yetzer Hara, julgam ele. Que significa? Que eles julgam ele. Existe, literalmente, o significado é que no futuro, quando a pessoa falece, quem são seus juízes? São seu próprio Yetzer Tov e Yetzer Hara. Eles são os próprios juízes da pessoa. Do Benoni em especial. Que significa? E assim está escrito. Que Amod Liemin Evion Leoshia Mishoftei Nafsho. Está escrito que Hashem está do lado do pobre para salvarlo dos que julgan sua vida. Quiere decir, no versículo está dizendo que Hashem tem que ficar na direita do pobre para salvá-lo dos que os julgam. Ou seja, neste passo que está dizendo, neste versículo está dizendo que a pessoa tem juízes em plural, mínimo de plural é 2. O passo que está dizendo que esses 2 são os juízes da pessoa. Mas os sábios não mencionaram que eles são os dominantes da pessoa. Moshlim são os governadores da pessoa. Has Shalom. Por quê? Porque, como estávamos dizendo, é o seguinte: se algum domínio teria o Yetzer Hara na cidade pequena, quer dizer, se o Yetzer Hara, com seu desejo, consegue envolver o corpo em algum desejo, o envolver o corpo significa ou pensando, ou falando, ou fazendo. Então, quer dizer que o Yetzer Hara, ele domina em algum momento, até um momento pequeno, breve, o corpo. Então, nesse momento breve, ele é chamado de Rasha. E o versículo está falando que Hashem está ao lado dos que o julgam, não ao lado dos que o governam. Porque se governasse, como estão falando, se existiria um mini governo, domínio do Yetzer Hara para a pessoa se envolver, então ele já não é shofet, já não é juiz, ele é governante. O Yetzer Hara não passa de ser juiz. O que é um juiz? O juiz dá sua opinião na justiça. Pode ser que não seja o veredicto assim na prática como ele. Por quê? Porque tem outro juiz que discorda com ele. E é necessário fazer ver como quem vamos seguir. Então, assim também no Benoni. Não pode ser que o Yetzer Hara seja um governante.
A pessoa não pode dizer assim, estou governado pelos dois. Se a pessoa está governada por los dois, significa que um pouquinho de governo tem a alma animal e etc. Então ele é um rajá. Aqui a ideia é que eles são juízes. Os dois dão sua opinião. O Yetzirará aparece com desejos. Mas tem aqui outro juiz, que é o alma divina, que ele também dá sua opinião. E ele, para ele isso não é um desejo, ao contrário. Então por isso, diz o nosso Hachamim, que o Benoni, esse e esse julgam ele. Julgam no sentido que dão suas opiniões. A gente vai continuar na próxima aula falando sobre justamente como fazer nesse julgamento, ou nessas duas opiniões. Sim, por um lado a alma divina que se está expandindo no lado direito do coração, o lugar onde está o Yetzer Tov, e por outro lado temos o Yetzer Hará, que dá a sua opinião também. E a lei, como se faz em um julgamento, quando tem duas opiniões, é necessário escutar a terceira, que a terceira é aquela que inclina a balança. Quem seria o terceiro no Benoni? Ele tem o Yetzer Tov que dá a sua opinião. Ele tem o Yetzer Hara que dá a sua opinião. É verdade que o Yetzer Tov tem uma força natural, mas os dois dão sua opinião. E a lei é como a Kadosh Baruch Hu, que se Hashem é o terceiro que vem ajudar a pessoa dando-lhe forças para seu Yetzer Tov. Nós vamos continuar com esta ajuda na próxima aula.